Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Oferecimento, Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata. Íntegra, diagnóstico por imagem. Olá, boa noite. Nós vamos hoje continuar com a nossa série a respeito de cirurgia plástica. E a gente vai estar conversando hoje com o cirurgião plástico, Dr. Luiz Fernando, e a gente vai falar sobre colocar silicone nas mamas. Eu sei que é um sonho de consumo de grande parte das mulheres, então hoje a gente vai tirar todas as dúvidas com relação a isso. Eu estava lendo essa semana uma crônica de um escritor inglês e ele estava dizendo o seguinte, que todo dia de manhã, lá na África, na savana africana, as gazelas, que são aqueles viadinhos bem rapidinhos, eles acordam de manhã sabendo que naquele dia elas têm que correr muito, mais do que o leão, se elas quiserem terminar o dia vivas. E nós temos do outro lado o leão, o grande rei das selvas, que também acorda de manhã sabendo que naquele dia eles têm que ser mais rápidos do que as gazelas se eles quiserem comer e se eles quiserem se manter vivos. Então esse escritor está dizendo o seguinte, que não importa se você é gazela ou se você é leão, mas o negócio é correr. Porque a vida ela é sinônimo de movimento. Mesmo você deitado, dormindo, existe toda uma maquinaria interna dentro de você, os teus pulmões, o teu coração, o teu cérebro, os teus músculos, o teu sistema digestivo, tudo isso está em movimento, tudo para te manter vivo. Para você ter uma ideia de quão isso é maravilhoso, o nosso coração bate cerca de 100 mil vezes por minuto, por dia. E o nosso cérebro ele tem a capacidade incrível de processar 70 mil pensamentos em um único dia. Então a gente pode dizer que vida é sinônimo de movimento. E o que isso tem a ver com o nosso programa? Essa sacada do leão, isso me levou a uma reflexão que eu queria compartilhar com você. Como eu disse, vida é sinônimo de movimento, mas a vida ela tem que ter um sentido, ela tem que ter uma missão. Aquela gazela, aquele leão, eles têm a sua missão de vida muito bem determinada. A missão de vida do leão e da gazela é se reproduzir, é se alimentar, e é, no caso da gazela, fugir do leão. A gazela ela não tem crises de consciência com relação a isso. A gazela não tem que fazer teste vocacional para isso, porque ela sabe que isso está entranhado no seu DNA. A sua missão de vida é correr, é se alimentar e é se reproduzir. E quando ela está dentro dessa missão, no movimento que ela faz para cumprir essa missão, a gazela se sente feliz, realizada, plena, cheia de energia. E o que isso tem a ver conosco? Fazendo essa analogia com relação a você, em relação a mim, eu posso dizer para você que a nossa vida só tem sentido quando a gente está cumprindo a nossa missão de vida. Quando todo movimento que você faz, toda a tua vontade, todo o teu coração, toda a tua inteligência, todo o teu raciocínio, ele está em sincronia, está em harmonia com a sua missão de vida. Porque, como eu disse, a gazela ela sabe muito bem a sua missão de vida, mas o ser humano não. Nós somos muito mais complexos. Às vezes tem pessoas que passam a vida inteira sem descobrir realmente qual é a sua missão de vida.
E isso é muito complicado, porque toda vez que nós, que você ou que eu, a gente não consegue realmente descobrir qual é a missão de vida nossa, todo o movimento que a gente vai fazer, tudo aquilo que a gente vai trabalhar, vai fazer, vai construir, não vai nos preencher plenamente. Por isso que às vezes a gente conhece pessoas que são muito bem sucedidas financeiramente, que aparentemente têm tudo, mas no fundo elas não se sentem felizes, elas não se sentem preenchidas. Então, vamos entender com a gazela. A gazela, ela é feliz porque o sentido de vida, a missão de vida dela é aquilo que eu falei: reproduzir, fugir do predador e se alimentar. E todo o movimento que ela faz nesse sentido não chega nem a ser trabalho para ela. Então, trocando isso para a nossa vida, quando você define, quando você descobre realmente o que te faz feliz, o que brilha os seus olhos, o que o teu coração bate mais rápido, aquilo que você realmente faz sem ser uma cobrança de ninguém, isso é a sua missão de vida. E todo movimento que você faz, quando você está no centro da sua missão de vida, é um movimento que vai te trazer muito prazer, muita alegria, não vai ser um peso para você. Então, se você hoje que está me assistindo na sua casa, no seu sofá, se talvez você esteja olhando para a sua vida e se você não esteja se sentindo muito confortável, talvez você não está se sentindo muito feliz, muito pleno, talvez aparentemente não tenha nada de errado, talvez você esteja com uma boa conta bancária, com o seu carro, com a sua casa, mas de certa forma, se você não está satisfeito, é na hora de você começar a se questionar: será que eu estou vivendo realmente a minha missão de vida? Será que o movimento que eu tenho feito com relação à minha vida está no centro da minha missão? Então, eu queria que você usasse essas palavras para você se questionar um pouco com relação a isso. Você realmente analisar, porque tenho certeza, se você começar a se autoanalisar e se você realmente entender que é necessário muitas vezes uma busca interior para a gente descobrir qual é a nossa verdadeira missão de vida. E uma coisa muito interessante que é muito do ser humano, que eu já até falei algumas vezes nos programas passados. A nossa missão de vida, ela fatalmente, necessariamente passa pelos outros. Você não vai conseguir ser um ser humano completo, feliz, realizado, sem que você consiga melhorar a vida das outras pessoas, sem que você consiga levar pessoas junto com você, sem que você consiga melhorar a vida das pessoas que estão do seu lado. Não importa de que maneira, se é um trabalho voluntário, se são doações, se é alguma coisa que você vai se doar, mas com certeza a sua e a minha, a nossa missão de vida, ela passa pela solidariedade, ela passa pelo voluntariado, ela passa pela doação e amor ao próximo, ok? Então fique agora conosco com a nossa entrevista exclusiva com o Dr. Luiz Fernando. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob, faça parte. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade.
Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, vem agendar o seu exame aqui na Íntegra, diagnóstico por imagem. Nós estamos com o Dr. Luiz Fernando, que é cirurgião plástico, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito de prótese de silicone. Luiz Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder prestigiar o teu programa, o teu público. Luiz, a gente estava fazendo uma pesquisa na internet e a gente descobriu que as mulheres querem mais prótese de silicone do que viagem para a Europa, do que carro novo. É isso mesmo que você vê no consultório? Elas querem muito essas próteses? É muito frequente a busca por cirurgia na mama, né? Prótese em geral a gente utiliza na maioria das pacientes, mesmo às vezes quando a gente vai tirar um pouco de pele, reduzir um pouco a mama, mesmo nessas pacientes a gente normalmente utiliza prótese, né? É difícil a gente reduzir só a mama e não utilizar prótese. A busca é bem bastante grande. Frequente. E tem uma idade mínima que a mulher pode colocar? Não tem? Como é que é essa questão? Normalmente a gente solicita pelo menos 4 anos da menarca, né? Então a menina que teve a sua primeira menstruação, depois de 4 anos, em média, a gente normalmente já tem autorização para operar, porque a mama da paciente já se desenvolveu, né? E além disso não vai aumentar muito mais, então a gente não atrapalha o crescimento dessa mama, né? Mas é meio que praxe, mesmo assim, a gente esperar 17, 18 anos, mesmo que a paciente menstruou com 11, 12, 4 anos, 16 anos, daria para operar. Normalmente a gente acaba esperando 17, 18 anos. Tá. E existem as mulheres têm muitas dúvidas com relação a essa cirurgia, ao implante do silicone, né? Por exemplo, existe alguma questão da pessoa rejeitar o silicone, Luiz, ou não? Como é que funciona isso? Não. Até hoje não tem nenhum caso descrito de rejeição ao silicone, né? O que acontece é que assim pode acontecer durante uma cirurgia a paciente vir a ter uma infecção na região da mama. Sim. E toda infecção com corpo estranho forma uma camada de bactérias ao redor dessa prótese e o corpo tende a expulsar a prótese. Né? Então não é uma rejeição ao implante, é uma infecção ao redor do implante e por isso que o corpo não consegue cicatrizar e expulsa a prótese. Ou a contratura, né? Que o corpo forma um envoltório, uma cápsula ao redor dessa prótese e que com o tempo essa cápsula pode ir diminuindo e contraindo e deformando a prótese, né? E mais lá na frente até gera dor na mama. Então isso é contratura, né? Mas é uma coisa mais tardia e que quando acontece a gente tem que trocar a prótese, né? Então não é uma rejeição à prótese também, a gente tira a prótese, tira essa cápsula e troca por outra prótese, né? Se fosse uma rejeição a gente não poderia trocar por outra. Usar o mesmo material. Mas tanto a infecção quanto a contratura são coisas assim raras, né, Luiz? São coisas difíceis, né? A infecção em cirurgia plástica é rara, né? Índice muito baixo, né? Menos de 3%, né? Então é muito difícil mesmo. A contratura já é um pouco mais frequente, né? Até 5% das pacientes podem ter contratura. Luiz, e as próteses, elas têm um prazo de validade? Tem que trocar ela depois de um tempo? Como é que funciona isso? As próteses evoluíram muito, né, das próteses de antigamente. Então, antigamente a prótese ela era lisa, né? Hoje em dia as próteses, essas são próteses que a gente usa, né, nas pacientes. Elas têm essa texturização, né, da superfície dela. Que isso justamente apareceu para diminuir esse índice de contratura.
elas têm garantia, né? 10 anos, vitalícia, depende muito da marca. Então, a durabilidade dela aumentou muito, tá? A ruptura é muito rara acontecer, uma ruptura de uma prótese, né? É porque eu estou vendo aqui, ela é muito resistente, né, Luiz? Ela aguenta bastante. Aguenta. Uhum. E você estava falando que o silicone hoje ele é muito mais espesso, que mesmo que arrebente, ele não esparrama, né? Tanto o envoltório, né, a superfície da prótese, né, o envoltório dela é mais resistente, quanto o gel, ele foi aumentando a coesividade dele, a espessura dele. Então, hoje em dia, se você cortar uma prótese e apertar, ela não extravasa, né? Ela se mantém ali no local. Né? E mesmo que se ela extravasasse um pouquinho, o corpo ainda forma um envoltório ao redor dela, que no máximo, normalmente, ele fica ali dentro daquele envoltório. Então, ela não esparrama, ela fica ali contida. Né? E vamos falar um pouco da cirurgia em si. É uma cirurgia grande, a pessoa tem que ficar muito tempo no hospital. Quanto tempo ela pode voltar ao trabalho? Quanto tempo ela pode dirigir? A prótese de mama normalmente é uma cirurgia rápida, gira em torno de 40 minutos a uma hora e pouquinho. Né? Às vezes a gente associa com alguns outros procedimentos, né? O paciente quer aproveitar a anestesia, mas só a prótese é por volta de 40 minutos a uma hora. Rápido, né, Luiz? Quando a gente faz mastopexia, aí sim, né, vai levantar a mama, levantar a areola, tirar a pele. Aí, às vezes a cirurgia demora 2h30 até umas 4 horas, dependendo das mamas, né? Tudo em cirurgia plástica, a gente fala de tamanho de incisão. Então, quanto maior a incisão, mais meticuloso o fechamento, então maior o tempo da cirurgia. Mas, em grande maioria, por volta de 1 hora. E ela vai embora no mesmo dia, no dia seguinte? Depende muito da paciente. Às vezes o paciente está bem, está sem dor, né? Está tranquila. O paciente às vezes é mais sensível às medicações, faz um pouco de náuseas, enjoa, né? Então, nessas pacientes fica até o outro dia de manhã. Mas normalmente a maioria acaba cirurgia feita pela manhã e vai embora da tarde, começo da noite ela vai para casa. E para ela voltar a trabalhar, dirigir, ir para academia, qual é o período de recuperação? No mínimo a gente pede 2 semanas para dirigir, né? A grande maioria com 2 semanas já volta a dirigir carro, né? Normalmente os carros hoje são direção hidráulica, elétrica, então não tem tanta força né? Isso para dirigir. 2 semanas normalmente. A academia, em média, em 30, 45 dias, inicia com pequenos esforços, né? Não é para voltar para a academia e voltar a levantar o instrutor no braço, né? Começa devagar, vai sentindo se não está tendo dor, né? E aí com o tempo vai voltando ao normal, tá? Mas normalmente com 3 meses a paciente já está no normal dela. Ô, Luiz, com relação ao tamanho das próteses que são mais colocadas, são essas aqui? Essa aqui, por exemplo, tem quantos ml? Eu trouxe um pouquinho de cada, né? Essa que você pegou tem 400 ml. 400 ml. É uma prótese maior, uma prótese grandinha, né? Existem próteses ainda de 500, 550 maiores ainda, né? 600. Mas é uma prótese grande, né, para a maioria das pacientes. O que se coloca mais depende muito da paciente, né? Depende muito da avaliação, do tamanho do tórax e tal. Do tamanho da mama que a paciente já tem, do que ela deseja, do que ela acha normal e bonito. Aí tem uma variação muito grande, né, conforme todas essas avaliações. Mas a gente põe em média 330, 340. Então seriam esses aqui? São volumes que saem bastante, né? Esse aqui 330. Okay. É um volume que sai bastante. Serve para peso de papel também, né, Luiz? Assim, né? Serve no consultório. A gente usa bastante. Luiz, agora para a gente terminar, uma coisa muito séria que eu queria que você orientasse o pessoal de casa, porque a gente sabe que pela proximidade com a Bolívia,
tem muitos pacientes que estão procurando cirurgias plásticas na Bolívia por uma questão de uma pseudoeconomia. Mas isso é um risco enorme, não é? A pessoa não tem um acompanhamento, isso pode gerar problemas terríveis, né? Você podia falar um pouquinho sobre esse aspecto? Isso existe já há bastante tempo, não é uma coisa nova, né? A gente sabe que há bastante tempo já os pacientes vão para lá em busca de cirurgia plástica, né? Às vezes por uma economia que não é tão grande, lá os pacientes acabam pagando em dólar, estão em outro país, né, sobre outra jurisdição, né, operando com um cirurgião que elas desconhecem a formação, né, mal sabem se realmente são cirurgiões plásticos. Ele tem a qualificação necessária, né? Retornam de ônibus, a gente sabe que ônibus, van, a gente sabe que grandes distâncias, né, em paciente recém-operada é um risco para trombose, é um risco para embolia. Né, uma paciente que já fez normalmente uma cirurgia combinada, porque elas já vão para lá por isso, para fazer lipo, abdômen, prótese de mama, nariz, pálpebra, barba, cabelo e bigode, como a gente fala, tudo ao mesmo tempo. E quanto maior a cirurgia, maior o risco, né? Sim, sim. E além de tudo isso, elas ficam totalmente desacompanhadas no pós-operatório, né? A gente sabe que muito do resultado da cirurgia plástica é a proximidade com o cirurgião, é o acompanhamento do cirurgião, é a orientação lá, teu sutiã está frouxo, né, vai ter que usar uma faixinha para descer um pouquinho mais a prótese, né, tua cicatriz não está legal, vamos fazer isso, vamos trocar, vamos usar um outro tipo de curativo, né, o cirurgião que tira os pontos, né, então lá não tem nada desse tipo de acompanhamento, então já é esperado que, né, por isso também o resultado fique inferior. Então, às vezes, a economia, né, por fazer tudo junto, né, acaba que depois a gente tem uma procura muito grande dessas pacientes para tentar corrigir e, às vezes, não tem como. Tem né? coisas já operou, já fez uma cirurgia, já tirou todo o excesso de pele, né, não tem muito como corrigir, às vezes. Então, fica o alerta aí. Que não vale a pena, né, Luiz? Você colocar sua vida em risco às vezes, né? Com certeza, é uma cirurgia para ficar bonita, para melhorar a autoestima, né? Mas para sair com vida, né? Tá bom. Luiz, eu agradeço muito, eu acho que foi muito instrutivo aí, a gente pegar ao vivo aqui as próteses, eu nunca tinha pego também, é bem bacana. E a gente vai deixar o contato, se o pessoal de casa quiser ir lá fazer uma visita, tá bom? Então, tá bom, muito obrigado. Muito obrigado novamente pelo convite, né? Foi um prazer poder esclarecer um pouquinho mais de dúvidas aí a tuas. Tá bom, o prazer foi nosso. Seu público. Daqui a pouco a gente volta. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Cicobi. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata. Íntegra Diagnóstico por Imagem.